Ora, eu hoje tenho uma pergunta para vos fazer a todos. O que é que tem a ver uma tábua de madeira maciça com cerca de 20 centímetros, cordas para atar uma pessoa e anéis com pedras nos anéis parecem autênticos paralelos da calçada? Consegue adivinhar? Ora, meus fiéis seguidores, sejam muito bem-vindos ao episódio número 23 do nosso excelentíssimo podcast. Chegamos ao número 23, que é porventura um dos meus números favoritos. Eu não sou uma daquelas pessoas extremamente interessadas na relevância que pode ter um número, como por exemplo, o meu número de sorte é o número 7, sempre adorei o número 7, mas se calhar o 8 não me importa, mas porventura o 9 também me parece bem, e o contrário do 9 é o 6. Portanto, se calhar a minha preferência é mesmo todos os números possíveis e imaginários. Tipo, ou então um número extremamente complexo e pi. Não. Um dos meus números favoritos é o 23. Talvez porque seja o dia do meu aniversário. Mas tirando isso, não me relembro de mais nenhuma ligação absolutamente ridícula, absolutamente nenhuma com este número. Espero que todos vocês estão bem, estejam preparadíssimos para entrar em mais um mês neste ano que tem sido uma autêntica aventura. Chegamos ao mês número 11, já passaram 11, quase que já passaram 11 meses deste ano. Ainda ontem parecia que era de janeiro. Este ano consegue passar rápido a correr, parece que ainda ontem era de janeiro, e ao mesmo tempo há meses que parecem que tiveram 3 meses dentro de um mês só. Mas não interessa, o tempo não para e nós seguimos em frente. E com esta seguida em frente, temos também este novo excelentíssimo episódio que eu vos trago para hoje. Por falar para hoje, eu já vou à parte da adivinha ou à parte da pergunta do início. Tenham calma, ganhem paciência, tá? Porque eu hoje só tenho 2 assuntos para falar com vocês e quero guardar esse para o fim. Caso tenham vivido debaixo de uma rocha nestes últimos tempos, os casos de Covid têm vindo a disparar em todo o mundo. Já se voltaram a tomar medidas pseudo-preventivas para tentar controlar os casos, onde, mais uma vez, o enclausuramento é uma das medidas mais utilizadas para este efeito. A única coisa que me aborrece um bocadinho com todas estas medidas e com o passar todo este tempo é que todos nós temos falado sobre algumas medidas que a título pessoal temos que tomar, como ter a responsabilidade pelos nossos atos, que deveria ser um
dos fundamentos básicos da nossa sociedade, mas, como podem ver, nem toda a gente funciona dessa forma, mas um dos pormenores que eu ainda nunca ouvi falar, principalmente em Portugal, é referir o simples facto da importância que pode vir a ter o cuidar pessoal da saúde que todos nós temos de vir a ter. Ninguém fala sobre suplementos vitamínicos, ninguém fala sobre alimentação que devemos ter, ninguém fala sobre o exercício que devemos praticar, a luta contra o sedentarismo que todos nós devemos ter na nossa vida, a importância que todos esses pequenos fatores de manutenção do nosso corpo pode vir a ter em prol de conseguir combater um vírus como por exemplo como este. E como quem fala sobre este, fala sobre também o outro vírus fantástico que está quase a chegar aí à altura dele, que é o vírus da gripe. E por falar no vírus da gripe, ainda há bocado vi um recorte de um jornal de 2015, que penso que tenha sido o último ano em que os casos de gripe foram dos mais graves em Portugal, onde durante a altura do vírus da gripe morreram à volta de 5.500 pessoas. E isto estamos a falar em 4 meses. Nós já levamos com quase 9 meses de pandemia em Portugal e ainda não chegamos aos 5.500 mortos, mas também não falta muito para lá chegamos. Deve estar ali à volta, eu penso que esteja à volta dos 4.000, se não tenho erro, não sei. Pesquisem, informem-se. Tudo aquilo que uma pessoa vos diga, nunca acreditem a 100%. Façam sempre a vossa pesquisa, informem-se. Gostaram deste pequeno aviso até contra mim mesmo? Mas pronto, é aquilo que é o que é lidar com tudo isto e o mais importante é que temos pessoas de extrema importância em Portugal que já não têm Covid, e eu neste preciso momento estou-me a referir ao nosso ícone máximo em Portugal, que é o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo, coitado, apanhou o Covid, ficou infectado, penso que tem ficado assintomático porque ele acabou por nunca revelar efeitos negativos que o Covid lhe tivesse tocado. Também é um bocadinho complicado, tendo em conta o animal que o Ronaldo é. Se alguém está em forma, há de ser ele. A única diferença deve ter sido mesmo na queda do cabelo, porque ele só viu trocado penteado de cabelo, mas isso, whatever, faz o que tu quiseres. Também, para o dinheiro que tu tens toda a autorização para fazer aquilo que tu quiseres do resto da tua vida. Mas, e porquê é que o Ronaldo é interessante para o episódio de hoje? Porque o Ronaldo referiu uma coisa que me deixou extremamente intrigado, que foi, ele atribuiu esta recuperação dele a algo que eu nunca tinha ouvido falar, que ele refere como o método Kaizen. Portanto, se vocês alguma vez ouviram falar sobre o método Kaizen, é um método que é extrapolado da cultura ocidental nipónica, portanto vem do Japão, em palavras mais simples, onde este método
é um método extremamente útil e aplicável em tudo aquilo que nós fazemos na vida, e é um método que, pelo aquilo que eu vi nos meus 2 minutos e meio de pesquisa sobre isto, revela 4 passos para conseguirmos entrar neste ciclo, onde o primeiro passo é planeamento, o segundo é ação, o terceiro é verificação e o quarto é avaliação ou reflexão. Portanto, basicamente aquilo que este método nos diz para fazer é que todas as ações que nós fazemos devem ser refletidas e melhoradas se nós quisermos avançar ou melhorar. Pois, eu acho que não era bem preciso um método para nós conseguirmos perceber dos benefícios que este tipo de autoajuda nos pode vir a ter. Mas a verdade é que este método tem vários diferentes tipos de informação, onde os passos conseguem ser mais detalhados, há outros que ignoram passos, seja como for. A única coisa que eu vi e me lembrei para vos vir falar com vocês sobre este método é que isto recai muito sobre a tendência que muitas vezes existe sobre a necessidade de todos nós procurarmos um pouco de autoajuda e revalidação. Porquê? Porque vamos ser completamente honestos, a maior parte de nós não faz a mínima ideia daquilo que anda a fazer na vida. Nós, a maior parte das vezes, não sabemos qual é o próximo passo a dar. A maior parte das vezes encontramos literalmente perdidos na nossa vida, onde não sabemos se devemos de ir para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, ou então simplesmente enfiar a cabeça debaixo da terra. Todos, como é que eu vou dizer isto sem saltar a tampa? Todos estes métodos e toda esta parte filosófica da autoajuda é muito relevante para a maior parte das pessoas que conseguem retirar alguma coragem ou fé, ou como eu disse, revalidação, para continuarem no seu desempenho ou evoluírem. Mas existe muita tralha que toca no ridículo em termos de desinformação e acreditação em coisas que não faz lembrar o menino Jesus, como por exemplo aquelas histórias das energias, do Reiki, do whatever, vocês sabem, tudo aquilo que não pode ser comprovado cientificamente como método de melhoria ou improvamento. Eu acho que isto é uma palavra, mas não interessa, que não possam ser comprovados como verdadeiros ou úteis. Eu tomo sempre todos eles com um bocadinho de sal, como os nossos excelentíssimos amigos de Inglaterra, ou os ingleses ou americanos dizem, with a grain of salt. Portanto, o Kaizen Method acaba por passar no meu detector de treta e acaba por ser aceite. Portanto, Ronaldo, mano, bro, estás cá dentro, continuas a ser uma pessoa credível, ainda não perdeste a tua credibilidade e continua a fazer aquilo que fazes melhor, que é
trabalhar arduamente naquilo que é a arte dele próprio. Hã? Foi mal, foi bonito agora. Até acabei o assunto de forma interessante. E vocês, como são? Tudo bem? Sentem-se firmes e ativos e com coragem para acabarmos este ano? Estamos quase, estamos no limite, estamos na barreira dos 12 meses de podcast. Eu ainda não sei aquilo que vou fazer para celebrar o primeiro ano. Tenho algumas ideias, mas nenhuma delas ainda reluziu da maneira correta para eu mandar-me de cabeça. Portanto, se me estiverem a ouvir e quiser contribuir de alguma forma, forçam, digam-me o que acabei de fazer para o primeiro ano. E não falo dizer acabar. Não vale dizer nem para primeiro ano, 12 meses, acabou, fecha e segue a frente. Não, lamento informar, mas para as 2 ou 3 pessoas que estejam a ouvir isto, que não estou com intenções de terminar tão brevemente quanto isso. Portanto, vamos ao tema principal, que foi a minha pergunta ao início do episódio, não me querendo alongar bastante no episódio. A resposta correta para aquela pergunta é a minha infância. Sim, eu disse cordas para atar pessoas, disse uma tábua de madeira maciça de cerca de 20 centímetros e disse anéis de tortura autêntica. E este é o reflexo daquilo que foi as minhas memórias da escola primária. Porquê? Isto vem por um simples flashback que eu tive, onde vi uma publicação falar sobre a diferença entre as crianças e os pais e a educação de hoje em dia para aquilo que era antigamente, e ter em conta que eu tenho 30 e deveria de estar na escola primária há 25, se não estou em erro, e também não foi assim há tanto tempo atrás. Já foi um bocadinho, mas não há tanto tempo atrás quanto isso. Já existe discrepâncias absolutamente incríveis, principalmente pela minha experiência que eu tive na primária. E isto porquê? Vou-vos tentar pintar literalmente um bocadinho daquilo que foi a minha primária. Nós éramos 4 turmas numa sala de aula, onde estava o primeiro ou quarto ano. Havia uma professora para todos. Éramos crianças, como é óbvio. Éramos literalmente pequenos bobuínos que às vezes estavam dentro de uma sala de aula, e eu acredito que a tarefa de nos conseguir controlar fosse muitas vezes bastante complicada, digamos assim, mas a verdade é que eu lembro-me, e uma das memórias que eu tenho fantásticas é que a nossa professora chamada de Rosa, que eu penso que ainda hoje, eu penso que ela ainda esteja viva, pelo menos assim eu espero, é que a Dona Rosa tinha uma régua de 20 cm cerca,
de madeira maciça que tinha o apelido de Madalena. Portanto, sempre que algum de nós na sala de aula fizesse a asneira, levávamos com a Madalena nas mãos. Portanto, esticámos a mãozinha e ela pegava na Madalena e, sem pensar duas vezes, levávamos com ela nas mãos para ver se aprendíamos. E eu comecei a relembrar-me disto, comecei a pensar assim, espera aí, se isto acontecesse nos dias de hoje, era uma revolução descomunal em que em que a minha excelentíssima professora da primária nunca mais me dá volta a piar aulas. Mas, e quando me anda a puxar a cassete atrás, eu lembrei-me de outros exemplos de coisas, episódios que se passavam no âmbito da sala de aula que eram fantásticos. Um deles era, além da Madalena, lembro-me também que havia também uma caranda índia. Para aqueles que vocês não sabem o que é uma cana índia, souberem o que é uma cana, imaginem uma cana em esteroides e isso é uma cana de Índia. Eu lembro perfeitamente que ela chegou a partir a cana de Índia em cima das costas de um de nós. Bons tempos. Outro. Dentro do armário onde ela guardava tudo isto, ela teria também uma corda, e esta corda não era propriamente para salvarmos a corda ou brincar no recreio, mas era sim para nos desprender da cadeira e à mesa. E eu juro que isto é verdade, juro que não estou a exagerar, não estou ser dramático, nada disso. Eu lembro perfeitamente de ver, e eu por acaso nunca fiquei preso à cadeira, mas eu lembro perfeitamente que de um colega meu que ele tinha feito alguma asneira e eu alguma coisa parecida com isso, e eu lembro de ela pegar na corda, literalmente passar a corda toda em redor dele e da cadeira e atá-lo à cadeira para que ele não conseguisse mexer ou sair dali. Portanto, isto era um pequeno reflexo daquilo que foi a nossa infância. Mais outra. Que não acabou. Mais outra. Lembro-me de um episódio de este, passou-se comigo. Lembro perfeitamente de estar no quadro a tentar resolver uma equação, uma conta de dividir, onde pelo menos antigamente era assim que fazíamos um autêntico comboio e depois com um traço e fazíamos contas. E eu hoje posso-vos dizer que não faço a mínima ideia já como é que ele se faz, mas e pelos vídeos na altura também não sabia, porque eu lembro de estar no quadro e olhar para os meus colegas e tentar que eles me dessem a resposta para a resolução da divisão. Eu lembro perfeitamente da professora de ter-me topado, chegava ao pé de mim e começou a olhar comigo e dizer para eu me virar para o quadro para não estar a pedir a resposta, e ele pega nos seus fantásticos anéis que ela tinha na mão e finca-nos na minha nuca e pressiona com força, fazendo com que aqueles paralelepípedos que ela tinha nos anéis de pseudo pedras preciosas me ficassem alojados no meu crânio. E aquilo doía, não era brincadeira, era mesmo para ficar marcado.
E são estas algumas das histórias fantásticas daquilo que eu me lembro da minha primária. Tenho mais, lembro perfeitamente de coisas como, por exemplo, a altura do flúor, onde nós tínhamos que puxar um flúor todos os dias, se não me erro, ou era uma vez por semana. Sim, era isso, era o flúor uma vez por semana e bebíamos um pacote de leite todos os dias à mesma hora e à meia de manhã. Era incrível. Foi uma experiência, foi a minha experiência de primária bastante curiosa, daquilo que me lembro. Infelizmente a minha memória já não é tão boa como eu desejava, mas a verdade é que se alguma coisa destas se passasse hoje, duvido imenso que passasse impune, porque é impossível, virtualmente impossível alguma professora fazer isto a alunos e esta professora não ser alvo de repercussões. Eu pessoalmente, e estou a dizer-vos e a falar-vos muito sinceramente, eu não mudava nada nesta memória que eu tenho, porque na altura era normalizado e na altura não era visto como uma coisa negativa, eram vistos como castigos que nós levávamos. Obviamente que eram castigos abusivos e tudo mais, mas a verdade é que ninguém morreu, nem ninguém passou mal, nem ninguém ficou traumatizado para o resto de vida por ter sido castigado desta forma. Pelo menos posso dizer que a título pessoal não é uma coisa que eu olho para trás e diga que marcou o resto da minha vida, mas consigo dizer que eventualmente também não é um reforço positivo. Nesta idade também não acredito que tudo em reforço positivo seja o mais correto para se fazer, porque tomar conta de, já não me lembro quanto é que nós éramos, em 20 cachorros dentro de uma sala de aula e tentar ensiná-los alguma coisa, não acredito que seja fácil. Quanto mais execuível. Mas é isto, pronto. Foi apenas uma memória que eu tive sobre a minha experiência na primária. Se alguém me estiver a ouvir e tiver alguma experiência que queira partilhar, estejam à vontade para o fazer. Eu quero agradecer a todos mais uma vez, porque gratidão, apesar de eu odiar esta palavra, gratidão é algo que fica sempre bem. E quero agradecer a todos vocês que me estejam a ouvir, que interajam comigo, falem comigo, que me sigam, que me recomendem coisas para ver, que partilhem e tudo o resto. Vocês sabem, vocês são fixos, vocês sabem. Portanto, minha gente, este foi o episódio número 23 do Temos de Falar. Meu nome é Filipe Bento. Espero que a vossa semana seja boa
E pá, próxima semana cá nos encontramos eventualmente pela mesma hora. Portanto, gente, tchau, tchau. Até à próxima. Tchau, pessoal.